meu nome é António Inverno. Desde sempre quis ser artista e concretizei esse sonho. Comecei na Seara Nova. Não, a Seara Nova teve muita importância para o início da serigrafia na minha vida. Porque eu uma vez estava na Seara Nova com um senhor que era o subdiretor da Seara Nova, que era o Dr. Vasco Martins, e estava o Abeleira, o diretor da revista nessa altura, e então entrou lá a PIDE e atirou-me pela janela, que isto era na rua Bernardo de Lima, como se fosse uma máquina de escrever, que depois vieram máquinas e veio tanta coisa para a rua, não é? Deitado pela PIDE, da janela para fora. E então, é claro que eu naturalmente elevei-me e fiquei traumatizado com aquilo e fui preso, não é? Eu estava lá dentro e a revista ficou bastante destruída. E eu pensei fazer uma coisa, foi fazer edições com convidava vários artistas, onde convidei, não vou falar de todos, convidei o Pomar, o Vespeira, o Belmanta, convidei o Cipriano Dourado, convidei 18 artistas. E então todos fizeram um original para eu fazer em serigrafia um póster, era um póster, e fiz, e está agora em um exposto, que foi o Jorge Vieira, também convidei, e esse dinheiro era para financiar a revista que ficou toda a partida, tudo destruído com a PIDE. E então eu, quando saí da prisão, fiz esse trabalho. E esse trabalho foi muito divulgado e começaram a aparecer estrangeiros em Lisboa para trabalharem comigo. Vieram japoneses, foram indivíduos de Marrocos. Havia dois russos que estavam clandestinamente, apareceram em Portugal. Também trabalhei com eles e pô-los a viver numa casa que eu tinha nessa altura na Praia das Maçãs. Que eles não andavam à vontade, não é? Eles eram fugidos da Rússia. Eram aqui clandestinos e de maneira. Bom, e então isso deu-me uma certa dimensão e eu comecei a trabalhar para todo o mundo, não é? Para todo o mundo. Depois comecei a ganhar prémios nos Estados Unidos, comecei a ganhar no Japão e tal, enfim. Portanto, apesar dessa desgraça toda, a serigrafia teve uma certa dimensão no mundo das artes plásticas. Porque depois começaram a aparecer no meu ateliê a Vieira da Silva, a Maluda começou no meu ateliê, a Maluda, o Cargaleiro, tantos outros, se quiser falo de nomes, toda a gente passou por lá. O Cabrita Reis passou por lá também, mas esse ainda era aluno das Belas Artes, que foi sempre meu amigo e esse frequentava, era um dos assíduos frequentadores do ateliê. E muita gente. A atividade de serigrafia, foi uma linguagem que adotei a mim mesmo e então fazia, porque eu nessa altura, e antes de ter ido para a guerra e tudo isso, eu dava-me com muitos artistas, com o Almada, com o Pomar, com não sei o quê, e então gostava muito de fazer cartazes à noite em casa, fazia coisas, por exemplo, Salazar é burro e não tem albarda. Eu fazia essas coisas e a política fez parte da minha vida, não os partidos políticos. Eu nunca tive um partido político e ainda hoje não tenho. Não tenho nem quero. E então a atividade política era uma arma que eu tinha e que fazia parte da serigrafia. Porque a serigrafia valeu muito, que eu fazia muitas edições para ajudar presos políticos, homens que estavam na cadeia, e para dar de comer aos filhos que não tinham, que passavam fome, alguns deles, claro. O centro de serigrafia ensinava-se, eu produzia muitas serigrafias e, entretanto, criei uma associação em que as pessoas pagavam, parece que era 4 contos por mês, e ao fim de 3 meses tinham direito a uma serigrafia a escolher. E depois indivíduos fizeram coleções com isso, não é? Bem, eu mudei de ateliê na altura, primeiro porque na Rua da Emenda era muito grande, era bom, e interessou-me, ainda por cima o prédio era do indivíduo, também mais ou menos, que não estava de acordo com
com o que estava a passar e alugou-me aquilo naquela altura por 6 contos. Portanto, eu passei por lá por isso, até por uma questão económica. Está bem, é caro, mas não é tão caro, eu aguento. E depois ali formou-se de facto uma escola, e então ia para lá toda a gente trabalhar, pintar, tanto podia estar lá um padre e um pastor, que chegou a estar um calceteiro, como podia estar, sei lá, a Vieira da Silva ao lado, como podia estar o Pomar. A serigrafia era proibida e a pintura também era, não é? A pintura era perseguida. A serigrafia ou a pintura, a PIDE aparecer e apreender, por exemplo, houve exposições, fizeram-se exposições onde ficava tudo retido, não havia exposição para ninguém, não é? Ou por aquilo que estava feito, ou por as pessoas que o faziam. Portanto, foi um tempo difícil. Infelizmente foi feito um painel, a seguir ao 25 de Abril, com 48 artistas, um painel grande, que era a propósito de tudo isso. Entretanto, esse painel, por razões que eu não desconheço completamente, mas enfim, ardeu. Alguém o queimou, alguém lhe deitou fogo. Coisa enorme que havia. Foi feito onde foi feito a exposição do mundo português, em Belém. Portanto, quer dizer, estou a pintar, o touro é uma coisa que naturalmente eu fiz muito. Agora há relativamente pouco tempo é que me deixei disso, porque de facto o que se faz ao touro, não se pode dizer, é uma grande barbaridade. É mentira que o touro gosta, não gosta. O tratamento que o homem lhe dá é uma coisa horrível. E afastei-me um bocado disso. Há pouco tempo. Mas aconteceu. Claro que teve. Passei a ver responsabilidades de uma outra forma, não é? Isso até altera, de certo modo, o que o indivíduo está a fazer. Isso pode-se dizer, eu não gosto de prémios, não, isso teve importância na medida em que o indivíduo procura estudar o mais possível daquilo que, por exemplo, veja, ele fazia muitos touros e vendia tudo. Agora, o touro, não é dizer que o indivíduo canse, mas há direito que comece a pensar noutras coisas. Prémio Nacional de Pintura da Academia de Belas Artes em 1995. Alterou bastante a minha forma de estar, esse prémio. E depois, eu gostei muito de ter recebido isso, porque o júri era um júri, de certo modo, importante, e eu fiquei todo satisfeito. Foi mais sentimental. Embora a técnica, o artista não pode prescindir da técnica, porque a técnica, eu por exemplo, e por razões da serigrafia, já tenho visto muitas vezes escrito que eu tenho uma certa, quer dizer, no que diz respeito à cor, acho que sou, não digo o máximo, mas sou um tipo extraordinário, não sei o quê. E de facto a cor é uma coisa, é um mundo. Mas a cor, para ser aplicada, tem que haver técnica. Isto é, a pintura, 50% técnica, 50% de sentimento. Não pode ser uma coisa, por maior borrão que seja feito, tem que haver uma técnica para esse borrão ter alguma leitura. Não pode. Portanto, a técnica
Quando o indivíduo diz, eu a técnica estou nas tintas para isso, não é verdade. Não é verdade. Porque quantas vezes, quantas expressões é a técnica que lhe dá dimensão. É a técnica que faz compreender o gesto. Que sem técnica não vai fazer. Não é? E depois, há uma outra coisa que é a cor. A cor é muito importante. Mas muito, extremamente importante. Uma filosofia que eu pratico há muitos anos, maçonaria. Aquilo que quero fazer tem que ter muita força dentro de si para poder, e depois lá está, tecnicamente poder, por exemplo, eu desenvolvo bastante a maçonaria. A maçonaria, vocês têm ouvido falar que são segredos, ninguém pode saber. Eu também não os divulgo. Mas coisas que eu faço, se não fossem tecnicamente perfeitas, aquilo era uma coisa sem importância nenhuma. Portanto, eu tenho que ter a consciência daquilo que quero fazer. E fico muito contente quando alguém entendido, não é? Ou maçom, sabe o que é que está ali. Eu não posso dizer, não devo dizer, mas... enfim, eu fico muito contente porque acertei qualquer coisa, não é? Ambas. Eu gosto das duas coisas. Eu, por exemplo, estou aqui numa escola onde não tenho meios, porque não tenho, para fazer serigrafias daquelas que sempre fiz. Tenho pena, porque às vezes apetece-me fazer, mas não há condições para isso. Não há condições. Portanto, agora, com a pintura, eu não sei se tem mais dimensão, que são coisas um pouco diferentes, mas, vamos lá, eu quando faço uma serigrafia de um outro artista qualquer, eu tenho que olhar para aquilo e eu faço o melhor que sei, o melhor que posso, porque uma serigrafia não quer dizer que seja uma cópia de um original feito por alguém. E eu é que lhe tenho que dar o meu ponto de vista para que seja uma coisa agradável, que seja uma coisa, de facto, que possa transmitir o sentimento do outro. A serigrafia é muito bonito, muito bonito. Agora, enfim, é preciso meios. A serigrafia, lá está, é uma coisa, tem pormenores técnicos, mais técnicos, que, sei lá, que a pintura precisa de técnica, mas não tanto como a serigrafia, não é? A serigrafia vive de técnica. Pois.